Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioquímica e hoje nós falaremos a respeito dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos desempenham um importante papel no nosso sistema biológico, não só na composição do material genético, onde realmente fazem parte de toda a sua estrutura, mas também em formação de outros elementos bastante importantes. Portanto, esta biomolécula é uma biomolécula muito utilizada por todas as nossas células. Os ácidos nucleicos, então, são macromoléculas que transportam a informação genética. DNA e RNA são compostos polímeros de nucleotídeos que vão ser compostos por estes nucleotídeos, por esses ácidos nucleicos. E eles são formados basicamente pela estrutura de uma base nitrogenada orgânica, por um açúcar, que é uma pentose, e pelo ácido fosfórico. Então, a constituição de um ácido nucleico, a constituição de um nucleotídeo, são estes três elementos unidos entre si, que já nós vamos ver esta estrutura, hein? Vou demonstrar essa estrutura para vocês. Então, nós temos aqui a base, que vai ser uma purina ou uma pirimidina. Então, a base nitrogenada, que nós já vamos ver o que é ser uma purina ou uma pirimidina. A pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tá? Então, eles recebem a numeração neste sentido, né? A ligação que essa pentose faz com a base nitrogenada, com a purina ou com a pirimidina, é uma ligação do tipo beta, porque o OH do açúcar, né, no carbono 1 do açúcar, está virado para cima, né, e a ligação sai aqui de cima com a base nitrogenada. E na pontinha do carbono de número 5, nós vamos ter o ácido fosfórico ligando, fazendo então a ligação de fosfato. Tá? Então, um nucleotídeo ele é composto pela base nitrogenada, pelo açúcar de 5 carbonos, pela pentose e pelo grupo fosfato. Então, isso constitui a estrutura chamada de nucleotídeo ou ácido nucleico. Aqui então nós temos as bases nitrogenadas, né? Os elementos, né, totais, mas aqui as bases nitrogenadas. A uracila e a timina e a citosina são formadas por um anel único, como vocês podem ver. Né? Então, esse anel único é o anel de pirimidina. E a adenina e a guanina são formadas por um anel duplo, são os anéis de purina. Então, são as bases púricas, a adenina e a guanina. Nós vamos encontrar também o açúcar, a ribose e a 2-desoxirribose. A 2-desoxirribose vai compor o DNA. O que é 2-desoxirribose? Aqui nós temos o carbono 1 e 2. No carbono 2, a hidroxila não está presente. Já na ribose, a hidroxila está presente no carbono 2. Na 2-desoxirribose, o carbono 2 não possui a OH, a hidroxila. É somente um H aqui. Por isso que ela se chama desoxirribose, tá? Porque o OH não está presente na posição do carbono 2. Então, por isso, esse número 2 aqui. E o ácido fosfórico, né, que vai ser incorporado na molécula, formando a porção fosfato da molécula. Então, os ingredientes para que a gente faça um ácido nucleico são as bases nitrogenadas, aí depende de qual, né, que vai dar nome à estrutura. Tá? Então, nós temos 5 bases nitrogenadas, 3 bases pirimídicas, 2 bases púricas, o açúcar de 5 carbonos, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, e o ácido fosfórico, que vai compor a parte do fosfato. E aí, então, teremos, né, a estrutura do ácido nucleico ou do nucleotídeo, né, que vai ser a união da base do açúcar e do ácido fosfórico na forma de fosfato. Então, as
bases nitrogenadas, elas vão derivar de dois compostos heterocíclicos. Por que heterocíclicos? Porque não é uma estrutura cíclica formada somente por carbonos. Nós vamos ter nitrogênio na composição também deste anel, por isso heterocíclico. As purinas, então, são a adenina e a guanina, que vão ser as formadas pelo anel duplo, e as pirimidinas são a citosina e a timina e a uracila, que vão ser formados pelo anel único, como podemos ver nessa imagem, tá? Então, aqui nós temos pirimidina, ó, um anel heterocíclico, tem carbono, nitrogênio na composição. Um anel único, então essa é chamada de pirimidina. E aqui um outro heterociclo, né? Onde nós temos carbono e nitrogênio na composição, né, dos nossos anéis. Porém, aqui essa tem um duplo anel, formado por uma estrutura maior, né? Então, essas são as classificadas como purinas. Tá? Então, as pirimidinas, citosina, timina e uracila. Tem aquele anel único. E as purinas, adenina e guanina, possuem aquele anel duplo. Okay? Então, aqui é a estrutura. A adenina e a guanina, chamadas então bases púricas. Citosina, timina e uracila, chamadas de bases pirimídicas. E nós temos também uma particularidade bastante importante nas bases que vão compor nossos materiais genéticos. A timina, ela é exclusiva da estrutura de DNA. E a uracila é exclusiva da estrutura de RNA. As outras são comuns a estes dois tipos de estruturas. Bom, então, com relação ao açúcar. O açúcar, nós vamos ter a 2-desoxiderribose e a derribose. Tá? Então, o DNA é formado pela desoxirribose. Né? Então, a 2-desoxiderribose vai compor a estrutura do DNA, e é daí que deriva o nome dele, né? Ele se chama, que está em inglês, né? Mas se a gente trouxer para o português, ele se chama ácido desoxirribonucleico. Tá? Então, esse Dzinho aqui vem da desoxirribose. E o RNA é o ácido ribonucleico. Então, o açúcar que compõe o RNA é a ribose. Tá? Então, aqui a estrutura, né, da ribose, ela é uma furanose. Lembra que quando falamos de carboidratos, falamos que a molécula de açúcar, ela assume, né, um caráter cíclico quando ela tem acima de 4 carbonos. E no caso aqui, nós temos 5 carbonos, então assume a forma cíclica. Nós vamos ter a ligação, né, a molécula em cadeia aberta, né, ela é um aldeído, e nós temos a ligação dessa dupla O, okay, em direção, né, a este carbono aqui. Okay? Por isso a gente vê esse carbono aqui ficando para fora da estrutura quando cicliza. Né? Então, nós vamos ter a ligação formando um anel nesse sentido, e aí, né, os OHs vão ficar posicionados aí lateralmente, os Hs e os carbonos aqui formando a estrutura do ciclo. Tá? Então, aqui nós temos um ciclo, né, de uma furanose. Né? O furano é quando a gente fica com o oxigênio posicionado nessa direção aqui, né, nessa posição. Então, o furano, né, formando esse desenho, que é um desenho pentagonal, né, um desenho de 5 lados. Okay? Nesses 5 lados, um dos lados é o oxigênio, né, e um dos carbonos está lá para fora da estrutura. Tá? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5 carbonos na molécula de beta-furanose, que é a molécula de ribose. Tá? Então, a ribose, ela é uma beta-furanose. Tá? Então, aí estão, né, os carbonos que compõem esta molécula. Então, para se formar um nucleotídeo, de fato, né, nós vamos ter a união da base nitrogenada, do açúcar de 5 carbonos e da ligação com o grupo fosfato. Né? Então, nós vamos ter aí a formação, né,
de ésteres fosfóricos dos nucleosídeos, né? Então, o que é um nucleosídeo? Um nucleosídeo é quando nós temos a estrutura formada pela base nitrogenada e o açúcar. Se nós tivermos somente a base nitrogenada e o açúcar, nós temos um nucleosídeo. Quando a ligação do fosfato incorpora, aí nós temos um nucleotídeo. Então, os ésteres fosfóricos, né, dos nucleosídeos, ou seja, base nitrogenada e açúcar, nucleosídeo, nós vamos incorporar a ligação éster fosfórico, hein? E aí nós vamos ter as unidades fundamentais dos ácidos nucleicos formadas. Então, nós podemos observar aqui, né? Aqui, por exemplo, a adenina, né? Então, nós vamos ter a molécula de adenina, a desoxirribose, vejam que aqui não tem o OH no carbono 2, né? Então, aqui nós estamos falando de desoxirribonucleotídeo. Então, nós temos a molécula de adenina, a desoxirribose e o grupo fosfato ligado. Então, aqui nós temos uma molécula de AMP. O que é isso? Adenosina monofosfato, que tem um fosfato só ligado aqui. Pode ter mais fosfatos? Pode. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, tá? Aqui nós temos a molécula de GMP, guanosina, porque a gente tem uma guanina aqui, né? Monofosfato. Aqui nós temos outro, né, desoxirribonucleotídeo, que agora é a timina. Então, nós temos a timina monofosfato. Aqui nós vamos ter outra, né, base nitrogenada, que é a citosina. Então, nós vamos ter a citosina monofosfato, tá? Então, aqui estão, né, as 4 bases que vão formar os nucleotídeos de desoxirribonucleotídeo, hein? Ou seja, ligado com a desoxirribose. Ligado então com a desoxirribose, nós vamos formar aí então os elementos que vão compor a estrutura do DNA. Aqui nós vamos ter os ribonucleotídeos, que são as bases nitrogenadas ligados na ribose. E aqui a gente vê a presença do OH, o OH compondo a estrutura da molécula. Então, aqui é uma ribose, tá? Então, aqui a gente tem, da mesma forma, né, o AMP, né, só que agora na ribose, tá? E não na desoxirribose, como nós tínhamos visto. Então, aqui nós temos a adenina monofosfato, a guanina monofosfato. Como é uma estrutura de ribonucleotídeo, não temos a timina. Temos a uracila monofosfato e a citosina monofosfato. Tá? O nominho da estrutura também pode ser chamado, né, de adenosina, guanosina, uridina e citidina. Tá? Então, esses são os ribonucleotídeos, são as associações com o açúcar ribose. Tá? Esses são os elementos que compõem o nosso RNA. Então, a estrutura dos nossos ácidos nucleicos, elas vão se formar, né, fazendo a união dos ácidos nucleicos ligados entre si por meio de ligações que vão se chamar ligações fosfodiéster. Essas ligações fosfodiéster são as ligações que vão acontecer entre os grupos fosfatos do nucleotídeo com o açúcar do nucleotídeo seguinte, formando uma cadeia. Vou mostrar a estrutura, depois volto aqui para que vocês possam compreender. Quando nós vamos fazer a estrutura da cadeia do DNA, nós vamos ligar os nucleotídeos entre si, formando uma cadeia que lá no DNA depois nós vamos ter as pontes de hidrogênio entre as bases, né, fazendo a dupla fita.
mas numa estrutura, né, de uma das fitas. Tá? Como que essa fita é formada? Essa fita é formada pela ligação de um nucleotídeo com outro nucleotídeo, outro e outro. Então, nós vamos ter o nucleotídeo, tem no seu carbono 5, ele possui o grupo fosfato, certo? Nós já vimos isso num outro slide. Então, o que acontece? Essa estrutura de nucleotídeo se une com o outro nucleotídeo. Mas como que é feita essa ligação? Essa ligação é uma ligação chamada de ligação fosfodiéster, ou seja, o grupo fosfato deste nucleotídeo se liga ao carbono 3 do açúcar do nucleotídeo aqui de cima. Então, aqui a gente tem uma adenina. Né? Então, aqui está a estrutura, né, da desoxirribose, carbonos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós vamos ter o grupo fosfato, que está aqui no nucleotídeo da timina, se ligando ao carbono 3 do açúcar do nucleotídeo da adenina. E assim eles vão como se fosse dando as mãozinhas, né? Vão fazendo ligações entre eles. Aqui a guanina. Guanina, o açúcar e o grupo fosfato. Ele vai fazer ligação com o carbono 3 do açúcar de cima. E assim nós vamos tendo, né, uma estrutura que vai se formando, né, nesse sentido, fazendo uma cadeia. Né? Então, nós vamos ter o ácido fosfórico, né, promovendo a ligação aqui, né, o grupo fosfato, ligação fosfodiéster. E por isso que a gente dá sentido para essas ligações. Se nós estivermos, né, observando a ligação, né, no sentido daqui para lá, nós vamos dizer que esta ligação está acontecendo entre o carbono, a posição, né, do carbono 5 em direção ao carbono 3 do nucleotídeo de cima, promovida a ligação pelo grupo fosfato. Então, o grupo fosfato está unindo o carbono 5 ao carbono 3. Então, a ligação está no sentido do 5 para o 3. Então, a ligação, né, essa ligação é chamada de essa cadeia, né? Nós vamos falar que ela está no sentido 5 linha, 3 linha, porque a gente está partindo do carbono 5 para o 3, do 5 para o 3, do 5 para o 3, do 5 para o 3. Então, a ligação, né, promovida aqui é uma ligação chamada de fosfodiéster, e o sentido que nós estamos vendo a ligação acontecer é do 5 para o 3. E como que é quando ela é do sentido 3 para 5? Né? O sentido 3 para 5 é quando esta fita está invertida, ela está de ponta cabeça. Se ela estiver de ponta cabeça, se nós estivéssemos lendo isso de ponta cabeça, essa porção estivesse lá embaixo, virada de ponta cabeça, nós estaríamos lendo 3 para 5, 3 para 5, 3 para 5, se ela tivesse invertida de ponta cabeça. E isso vai acontecer na estrutura do DNA. Nós vamos ter as fitas, elas se posicionam na posição antiparalela. O que é isso? Nós vamos ter uma fita que vai estar no sentido 5 linha, 3 linha, e a outra fita vai estar de ponta cabeça no sentido 3 linha, 5 linha. Então, o que significa, né, essa posição 5 para 3, 3 para 5, é a leitura disso aqui, a ligação fosfodiéster, do carbono 5 para o carbono 3. Se eu colocar isso de ponta cabeça, eu vou estar lendo do 3 para o 5. Então, o que vai determinar, né, essa ligação 5 para 3, 3 para 5, na verdade é a posição da fita no plano, porque a ligação fosfodiéster acontece entre o grupo fosfato do carbono 5 de uma desoxirribose, no caso aqui, né, a ribose ou a desoxirribose, em direção ao carbono 3 do nucleotídeo a seguir. Então, a estrutura dos ácidos nucleicos se dão pela ligação fosfodiéster, que o sentido é
do carbono 3 ao carbono 5, nós chamamos então de carbono 3' ao carbono 5'. O esqueleto carbônico, né, nós vamos ter os grupos fosfatos e pentoses alternantes, né, então a ligação sempre acontece entre o fosfato para a ribose e o fosfato para a ribose. A base nitrogenada, que vão formar grupos laterais na estrutura, e a cadeia do ácido nucleico tem a polaridade 5:3, tá? Que foi aquilo que acabamos de ver, ó, 5:3, a polaridade da ligação, puxa para este lado, puxa para essa situação. Tá? Então, nós vamos ter aí, né, o açúcar, o fosfato indo em direção ao açúcar do próximo nucleotídeo e assim sucessivamente. E as bases nitrogenadas formando aqui, então, grupos laterais na estrutura. Neste momento, as bases nitrogenadas não participam da ligação. Elas ficam como grupos laterais soltos, livres. Ligados, né? Claro, somente na estrutura aqui, mas não estão promovendo nenhum tipo de ligação química. Quando na estrutura do DNA, aí elas participarão de uma ligação, que vai ser a ligação de pontes de hidrogênio, que é o que nós estamos vendo aqui. Aqui nós podemos ver aquele sentido que eu falei para vocês, 5', 3', 3', 5'. Observem que quando no DNA as fitas vão se posicionar na forma antiparalela. Essa forma antiparalela nós vamos ter uma fita que está num sentido e a outra fita que está de ponta cabeça, tá? Está no outro sentido. Então, isso é o antiparalela. As bases nitrogenadas se posicionam ao centro desta estrutura. Por quê? Porque estes elementos que compõem, né, a parte mais lateral, vamos dizer assim, da molécula, eles são mais polares. E na estrutura do núcleo, no citoplasma, nós temos água, né? Então, essas moléculas elas são mais polares. As bases nitrogenadas tendem a uma estrutura mais apolar. Então, elas tendem a se virar para o lado de dentro da molécula e se atraírem. E aí elas formam, né, entre si pontes de hidrogênio. Tá? Então, o que vai fazer com que uma base se pareie com a outra são pontes de hidrogênio. Entre a guanina e a citosina formam-se 3 pontes de hidrogênio e entre a adenina e a timina formam-se 2 pontes de hidrogênio. Aqui nós vamos ter esta fita no sentido, né? 5', 3', porque nós estamos indo, ó, do carbono 5, grupo fosfato com o 3, né? Então, a posição 5', 3'. E se nós lermos essa, né, a partir do mesmo ponto, nós vamos ter do 3 para o 5, do 3 para o 5, porque essa cadeia, né, está antiparalela, está de ponta cabeça com relação à outra. Tá? E as bases nitrogenadas estabelecem pontes de hidrogênio. E nós temos atrações específicas entre essas bases nitrogenadas. A guanina se liga com a citosina e a adenina se liga com a timina. Tá? Então, nós temos aqui sempre uma base púrica se atraindo aqui em ligação por uma base pirimídica. Uma base púrica, duplo anel, né, se atraindo por uma base pirimídica, anelzinho único. Tá? Então, essa basicamente a estrutura que forma o nosso material genético. E o nosso material genético, ele vai se organizar na forma de cromossomos. Então, essas fitas, né, essa dupla fita, ela vai formar uma estrutura que nós chamamos de estrutura de alfa-hélice. Tá? Então, ela vai ter um sentido. E nós vamos ter aqui, ó, ela formando uma estrutura de alfa-hélice. Como essa estrutura é uma estrutura muito grande, com muitas informações, nós vamos organizar isso e nós vamos ter algumas proteínas que vão auxiliar na organização desta estrutura. Essas proteínas são chamadas de histonas. Tá? Então, as histonas, elas vão organizar o material genético. Então, essa fita vai se enovelar na estrutura da histona, o que vai permitir um estado de condensação, para que então nós tenhamos o formato, né, dos nossos cromossomos.
Aqui a gente tem um cromossomo replicado, né? Então seria como a gente observaria um cromossomo no momento de uma mitose ou na primeira fase da meiose, por exemplo. Tá? Então a estrutura, né, dos nossos cromossomos, aqui, né, um raio-x de estrutura que a gente consegue fazer aqui esquemático, né? A estrutura aí dos nossos cromossomos. Tá? Então os nossos cromossomos eles estão, né, é um material genético organizado, né, espiralizado, condensado, associado a proteínas, que são as histonas, né? Então, se nós formos abrindo essa estrutura, nós vamos chegar na estrutura básica aí do nosso material genético, tá? Aqui, né, a estrutura dos nossos cromossomos, como eles ficam organizados na nossa estrutura de núcleo, né? Então, geralmente eles se encontram, né, aos pares, né, estruturas pareadas, né? Então, nós temos aí 23 pares de cromossomos, né? São 22 autossômicos e um par sexual. Hein? A estrutura, né, dos ácidos nucleicos, essa estrutura que nós acabamos de estudar, ela foi, né, descrita em 1953 por dois estudiosos, que foi o James Watson e o Francis Crick, que deduziram a estrutura tridimensional do DNA. Obviamente que não foi uma descoberta única deles, eles foram os cientistas que publicaram isso ao final do estudo, eles possuíam outros pesquisadores na época que estavam pesquisando, várias publicações sendo geradas, né? Então nós tínhamos vários outros estudiosos, mas eles que compilaram os dados e publicaram no final. Então, o que, que eles, né, deduziram? Nós vamos ter, como a adenina ela se liga com a timina, a guanina se liga com a citosina, então a quantidade de adenina vai ser igual à quantidade de timina, uma vez que eles pareiam. A guanina também vai estar em igual quantidade que citosina, uma vez que elas se pareiam. Então, a quantidade de adenina e guanina, que são as bases púricas, será igual à quantidade de citosina mais timina, que são das bases pirimídicas. Hein? O DNA, então, é composto por uma dupla hélice, cadeias em direções opostas, como eu disse para vocês, né, o sentido antiparalelo dessas moléculas. O citoesqueleto, desculpem, o esqueleto, né, da estrutura, né, hidrofílico, né, e no exterior, e as bases empilhadas dentro da hélice, porque essas bases elas possuem características hidrofóbicas, né? Então, as hélices que vão formar ali, né, vão estar constituídas por pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Tá? Então, o interior da molécula, voltando naquele esquema que eu já tinha mencionado para vocês, né, nós vamos ter aqui, ó, as pontes de hidrogênio, o lado mais interno da molécula, por causa da característica hidrofóbica das bases nitrogenadas, elas se viram para o lado de dentro. As nossas cadeias estão posicionadas no sentido antiparalelo, em posições opostas, né? Uma numa posição e a outra na outra posição, tipo de ponta-cabeça. Tá? Essa porção é uma porção mais polar e essa é a porção mais apolar. Por isso, isso se vira para o lado de dentro e constitui as pontes de hidrogênio, e essa porção fica mais ao lado externo da estrutura, tá? Por causa de questões de polaridade. Tá? Então, DNA aí organizado desta forma. Tá? Então, dupla hélice, cadeias em direções opostas, esqueleto hidrofílico virado para o exterior da estrutura molecular, as bases empilhadas dentro da estrutura da hélice, formando aí pontes de hidrogênio por interações hidrofóbicas. Elas viram para o lado de dentro por causa da hidrofobicidade. Aqui, né, a foto mais famosa que nós temos, né, do Watson e Crick, é aqui nós vamos ter a estrutura de DNA, que eles fizeram um modelo tridimensional no laboratório deles, né, para explicar a estrutura molecular do material genético, né, então das duas cadeias. Eles fizeram uma explicação a princípio como se fosse uma escada caracol,
né, onde o corrimão da escada seriam as ligações fosfodiéster e os degraus da escada seriam as ligações entre as bases nitrogenadas, aí, as pontes de hidrogênio. Então, essa foi o artigo publicado na época, né, na revista Nature. A revista Nature publicou este artigo. Um artigo relativamente curto, um artigo de uma página, mas que mudou todo o destino da ciência com relação, né, a abrir o campo da biologia molecular. Okay? Então, aqui as ligações, né, as pontes de hidrogênio, né, as pontes de hidrogênio, nós vamos ter 2 pontes de hidrogênio entre a adenina e a timina e 3 pontes de hidrogênio entre a molécula de guanina e citosina. Tá? As pontes de hidrogênio medindo entre 2,8 angstroms, 3 angstroms, aqui 2,9 angstroms, 3 angstroms e aqui 2,9 angstroms também. Tá? Então, nós temos cerca de 3 pontes de hidrogênios entre a guanina e a citosina, 2 pontes de hidrogênio entre a adenina e a timina. Essa quantidade de pontes de hidrogênio estão intimamente relacionados com as estruturas moleculares, né, e como elas conseguem se organizar. Entre estes carbonos, né, da timina com relação ao carbono mais lateral da estrutura da adenina, nós vamos ter uma distância de 11,1 angstroms. Entre este carbono 1 aqui, da estrutura da citosina com relação à da estrutura da guanina, nós vamos ter cerca de 10,8 angstroms. Tá? Então, isso aqui vai organizar a estrutura, né, da dupla fita do nosso material genético. Okay? Então, na estrutura dos eucariotos, né, nós vamos ter as histonas, que são proteínas básicas, que vão servir para compactação, né, da estrutura do DNA. Essas estruturas também vão participar da regulação da replicação do material genético, do processo de transcrição, quando a gente precisa acessar o material genético para observar os genes, para acessar, né, os genes mais propriamente. Tá? Aqui nós temos uma estrutura do DNA tirada em forma de raio-x, né? Então, os raios-x de estruturas de proteína, estruturas de moléculas. Tá? Então, aqui a estrutura, né, as pontes de hidrogênio, né, a estrutura que nós já vimos, ó, sentido 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas, né, a estrutura formando a alfa-hélice, né, aqui os modelos computacionais, né, que são os modelos que são utilizados para estudar essas estruturas de moléculas. Okay? Os ácidos nucleicos, né, eles podem sofrer processo de desnaturação, né, então, de acordo com um determinado pH ou temperatura, há separação das duas cadeias. Tá? Essas cadeias podem sofrer um anelamento, que seria o processo de renaturação, né? Isso é importante, né, porque é importante para estudar, principalmente, as funções biológicas do DNA. Então, nós temos aí, né, a dupla hélice, seria, né, sofrendo processo de desnaturação, a estrutura se abrindo parcialmente, né, ela pode sofrer anelamento, que seria voltar a formar sua estrutura. Sim? É possível fazer, né, também a separação dessas fitas, né? E depois a associação das fitas, pareamento das bases. Tá? Então, isso são métodos que são desenvolvidos para estudar propriamente a estrutura, composição, qual a sequência, né? Nós tivemos o sequenciamento do material genético, nós tivemos aí a formação de um novo campo da ciência, né? Que é o genoma, que foi o sequenciamento de todos os genes que compõem o nosso material genético. Tá? Aqui, né, quando nós estamos fazendo o processo de replicação, né, então nós vamos formando uma nova fita, então essa vermelha aqui, né, seria uma nova fita que está sendo formada, então nós vamos ter uma fita mãe e uma fita filha, né, uma fita mãe e uma fita filha, então nós vamos ter, né, a replicação do material genético quando vamos replicar uma célula.
precisaremos, então, de uma fita de material genético para cada célula, né? Para a célula que fica e para a célula que estamos formando a partir da célula que estamos aí dividindo. Tá? Então, nós precisamos de dobrar o material genético num caso de uma replicação celular, né? Outras funções que os nucleotídeos desempenham, como eu disse para vocês, esses nucleotídeos também possuem, né, uma outra função, outras funções, né, que desempenham. Formar moléculas transportadoras de energia. As bases nitrogenadas vão formar moléculas ricas em energia, que é uma bem conhecida, né, o ATP, adenosina trifosfato, mas também outras bases podem formar moléculas ricas em energia, né? A segunda molécula que nós utilizamos também como energia na célula é o GTP. Mas vocês vão ver também o TP, CTP, TTP, né? Todos os nucleotídeos podem formar moléculas com três fosfatos ligados entre si, ok? Então, nós vamos ter também estes nucleotídeos formando estruturas fundamentais de coenzimas, como o NAD, o FAD e a coenzima A. Estruturas que vocês vão conhecer melhor quando estudando metabolismo, quando estudando bioquímica metabólica, ok? Aqui nós temos a molécula formando, né, as ligações de fosfato. Então, nós temos aqui, né, NMP, que seria o nucleotídeo monofosfato, quando a gente não define a base, né? Com 2 fosfatos, nucleotídeo difosfato, com 3 fosfatos, nucleotídeo trifosfato. Como disse para vocês, as bases, né, podem ser de todos os tipos de base, né? Então, nós podemos ter a adenina, monofosfato, difosfato, trifosfato, a guanina, mono, di e tri, a citosina, mono, di e tri, uracila, mono, di e tri. Então, nós temos, né, nas bases nitrogenadas a formação de estrutura mono, di e trifosfato, ok? Aqui nós temos, né, a estrutura do ATP, essa é a molécula que nós utilizamos mais abundantemente no sistema biológico. Então, a base nitrogenada adenina, o açúcar, né, e o grupo, a ligação éster aqui, né, do grupo fosfato, e nós podemos ter aí cerca de 3 ligações de fosfato. Então, ATP, essa é a ligação rica em energia, molécula rica em energia, nós vamos ter no nosso sistema biológico formada por um nucleotídeo. E aí, nesse caso, não está exercendo um papel de composição de material genético, está exercendo um papel de formação de molécula de material genético, mas está exercendo um papel de molécula de potencial energético. Hein? Aqui, uma molécula que nós vamos conhecer um pouco mais à frente também em metabolismo, que é a coenzima A. A coenzima A é formada também por uma adenina fosfato, né, ligada a um ácido pantotênico, a um mercatoetilamina. Tá? Então, era uma estrutura bastante grande, né, molecular, vai desempenhar um papel muito importante no nosso metabolismo. Tá? Então, a coenzima A é formada também aqui por um nucleotídeo. Okay? Uma outra molécula também muito importante, né, tanto o NAD quanto o FAD participarão de muitos processos, eles vão vão captar os elétrons e levar os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, também que será estudado em bioquímica metabólica. Então, nós temos aqui a estrutura do nucleotídeo, né, se ligando, né? Essa molécula ela é um dinucleotídeo, por quê? Porque nós vamos ter aqui, ó, a adenina, a ribose, o grupo fosfato fazendo ligação com outro grupo fosfato, com uma outra ribose, mas é que a ribose aqui está na forma de cadeia aberta, tá? E ligado aqui a uma estrutura de riboflavina, que é uma estrutura de vitamina. Tá? Aqui da mesma forma, nós temos a adenina, aqui a pentose, o grupo fosfato fazendo uma ligação com outro grupo fosfato de uma outra ribose ligada aqui a uma estrutura de nicotinamida, né, que deriva da niacina, que também é uma vitamina. Então, nós vamos ter aqui
tá, a estrutura, né, de um dinucleotídeo em função desses dois fosfatos que nós temos aqui ligados entre si, né, nessas duas estruturas de açúcar, e aqui, ó, a estrutura da adenina, né, participando tanto aqui quanto aqui na formação do NAD e do FAD, que serão coenzimas importantes, né, auxiliares das enzimas desidrogenases no transporte de elétrons para o nosso sistema quando estudarmos o metabolismo. Isso estudaremos em bioquímica metabólica. Outras funções, né, também, né, são reguladores metabólicos. Nós vamos produzir elementos como AMP cíclico e GMP cíclico, que vão servir como intermediários para ativar processos de biossíntese. Então, quando nós precisamos passar uma informação para a célula, nós passamos essas informações na forma de chamados segundo mensageiros. Por quê? Porque nem sempre as nossas células, os hormônios, por exemplo, conseguem entrar nas nossas células para passar a informação dentro da célula. Então, os hormônios geralmente se ligam do lado externo da célula, num receptor que nós temos na célula, e isso deflagra alguns processos que vão liberar algumas moléculas que vão avisar dentro da célula que o hormônio se ligou lá fora e que algo dentro da célula tem que se modificar em resposta a este hormônio. Esses são chamados segundo mensageiros. Nós utilizamos bastante como segundo mensageiros o AMP cíclico e o GMP cíclico, que serão estudados quando formos estudar bioquímica da ação hormonal num outro momento. Tá? Então, aqui, né, a estrutura do AMP cíclico. Né? Qual que é a diferença do AMP que a gente tinha visto? É que o grupo fosfato faz uma ligação, ó, com o carbono 3 e com o carbono 5 do açúcar da própria estrutura. Tá? Então, ele forma uma estrutura que fecha como se fosse um ciclo aqui. Tá? Então, por isso ele é chamado de AMP cíclico, porque a gente tem um fechamento que o grupo fosfato faz aqui, ó, entre o carbono 5 e o carbono 3 da molécula de adenina, da molécula de guanina. Tá? Então, nós temos aí a formação, né, do AMPC e o GMPC. Tá? Então, esse cíclico é por causa do fosfato fechando aqui um ciclo entre o carbono 5 e o carbono 3 da molécula de adenina e da molécula de guanina. Tá? Bom, e aí nós temos então, né, a nossa biologia molecular, né, nós vamos ter o dogma central da biologia molecular, né, onde o nosso material genético ele faz o processo de replicação, gerando um outro DNA. Né, então, nós vamos ter a replicação, isso vai servir, né, a nossa multiplicação celular, e o DNA também vai ser acessado, né, para que nós copiemos parte da informação, que seria o processo chamado de transcrição, aonde a informação contida nos genes que estão lá no nosso DNA será transcrita, copiada na forma de RNA, né, o RNA mensageiro. Esse RNA leva a informação para ser lida, né, na estrutura dos nossos ribossomos, aonde lá ocorre a tradução. O RNA transportador, né, vai trazer os aminoácidos de acordo com os códigos que estão sendo lidos no nosso RNA, e o resultado disso, né, isso é traduzido na forma de proteína. Então, nós temos aí a síntese proteica, né, formando a estrutura primária de proteína, e depois, né, sofrerá os outros processos de conformações estruturais devido à composição dos aminoácidos, dando origem aí à estrutura de proteína com sua função definida. Né? Então, o material genético, nós temos tanto a sua replicação, quanto o processo de transcrição e tradução, resultando em proteína. Chamamos isso, então, de dogma central da biologia molecular. Okay? Então, nós vamos ter aí, né, cada fragmento, né, do nosso DNA vai constituir o que nós chamamos de um gene, né, que é a nossa informação genética. Nós vamos ter
essa informação sendo copiada na forma de um RNA mensageiro, né? RNA mensageiro vai copiar a fita na forma de fita complementar, né? Quem vai servir de fita molde é a fita que está no sentido 3 linhas, 5 linhas, que será copiada, né, no sentido aí 5:3, né? E aí nós vamos ter, né, essas informações, né, sendo então copiadas, e nós vamos ter, né, essas informações fazendo parte de um código. Então, cada 3 bases nitrogenadas equivale a um aminoácido. Cada 3 bases nitrogenadas equivale a um aminoácido, e assim sucessivamente. Hein? E com isso nós vamos formando a cadeia polipeptídica, né, que é a cadeia, né, de aminoácidos ligados entre si pelas ligações peptídicas, dando origem aí, então a uma proteína. Tá? Então, o nosso código, né, de informação, de receitinha para escrever esta proteína, né, para sintetizar esta proteína, está contido no nosso DNA na forma de bases nitrogenadas organizadas, né, lá no nosso DNA, que é copiado na forma do RNA mensageiro, aquele segmento, né, que é o gene responsável, né, por uma dada informação de síntese de uma proteína. Então, isso é copiado na forma de RNA mensageiro, que vai resultar, né, cada 3 basezinhas tem um significado, que é um aminoácido correspondente. À medida que os aminoácidos vão sendo trazidos e colocados lado a lado, fazem ligações peptídicas entre si, unem-se entre si, formando a estrutura primária de uma proteína, depois irá atingir os outros níveis, né, estruturais de proteína. Okay? Aqui algumas recomendações literárias para vocês. O Leninger, né, um livro bastante requerido em bioquímica, Princípios de Bioquímica. O Stryer, que é um livro de bioquímica também, tem a versão em português. Tá? Alguns sites da onde, né, foram retiradas algumas imagens aí para compor essa aula. Ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e até a próxima.